Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o timão de quase eliminado a finalista do Paulistão. Éderson iluminado, expulsão polêmica do Juninho, Mirassol valente, tudo isso pra gente analisar. Então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Corinthians está na decisão do Campeonato Paulista em 2020. Que roteiro incrível, né? O campeonato estadual reservou para o Timão, que estava praticamente eliminado, restavam 2 jogos da primeira fase, ele precisava vencer as suas partidas, contar com o tropeço do Guarani, depender do rival São Paulo, tudo aconteceu, tudo conspirou. O Corinthians venceu os 2 jogos, o São Paulo bateu o Guarani não somou pontos nesse retorno ao futebol, e aí o Corinthians se classifica para as quartas de final. Enfrenta o time de melhor campanha e vence, com uma certa até facilidade, 2-0 jogando no Morumbi. Chega na semifinal e pega o valente Mirassol. Mirassol que havia eliminado o São Paulo, dentro do Morumbi. Um dos maiores vexames aí, e a gente usa vexame pelo tamanho do São Paulo, pela grandeza do São Paulo, em tropeçar frequentemente em clubes de menor expressão. Agora, tanto lá na vitória do Mirassol quanto o São Paulo, quanto hoje nessa derrota para o Corinthians, a gente precisa dar todo o mérito, né? O reconhecimento, fazer todo o reconhecimento para essa equipe do Mirassol. Impressionante como esses caras que se juntaram de uma forma repentina. O Ricardo Catalá, o treinador, tem muitos méritos, porque ele pegou muitos jogadores da base, caras que chegaram de uma hora para outra, jogadores que já tinham atuado pelo Mirassol em outros momentos. Ele conseguiu formar um time e, olha, deu muito trabalho, tanto para o São Paulo quanto para o Corinthians. Então aquela história do entrosamento, né, de que algumas equipes dependem de mais tempo de trabalho. Vejam o que o Mirassol fez nessas 2 partidas. E acabou perdendo só quando teve uma expulsão, acabou com um jogador a menos, a gente vai falar desse lance, mas ocasionou muita dificuldade, né? Acabou propiciando muita dificuldade para o Corinthians, que foi mais propositivo no jogo. Por quê? Porque a estratégia do Mirassol estava muito clara, né? Se fechar e depender de algum contra-ataque, a defesa do Corinthians avançava em alguns momentos, mas o Mirassol tinha o mérito de não dar espaço para o ataque do Corinthians e ganhar tanto a primeira quanto a segunda bola. E aí partia no contra-ataque sempre levando perigo. Se não um chute mais perigoso, mas em alguma bobeada ali da defesa, o Mirassol poderia sim ter aberto o placar. No primeiro tempo, realmente as chances de mais perigo são do Corinthians. Mas vejam em que momentos. Tem um chute na trave do Matheus Vital, em que ele chega travado, ou seja, mérito da defesa. E o segundo, quando o Éderson acaba confundindo a marcação, ele que joga mais centralizado, caindo, pisando na área, que é uma característica dele, pelo lado direito e fazendo o cruzamento. O Jô tenta o toque de letra, porque a bola meio que passa dele, mas ele está muito marcado. Tem muitos defensores do Mirassol ali acompanhando, o goleiro também, e ele não consegue o espaço. Aliás, o Jô teve muito menos espaço nessa partida do que contra o Bragantino. Ele não conseguiu fazer o pivô, ele não conseguiu ganhar muitas disputas lá na frente para que os seus companheiros pudessem trabalhar as jogadas. Não, o Mirassol fez uma marcação muito eficiente, quase perfeita. Só não foi quase porque realmente acabou perdendo a partida por 1-0. Depois, nesse primeiro tempo, com essas 2 chances de perigo do Corinthians, o Mirassol teve uma cobrança de falta maravilhosa do Juninho e uma defesa melhor ainda do Cássio. A bola estava entrando na gaveta e o Cássio foi buscar. Isso que o Cássio teve problema no aquecimento, com uma dor na virilha, quase não vai para o jogo, e mesmo assim ainda fez uma defesa monumental, espetacular. Ele estica o braço direito e busca ela. Qualquer outro goleiro ali teria tomado aquele gol. Foi uma cobrança perfeita, mas o Corinthians tem esse mérito de ter um goleiro fantástico, né? Que na hora decisiva ele realmente aparece. Vamos lá, no primeiro tempo ainda e depois no início do segundo tempo, o que a gente conseguiu ver do Corinthians? O Ramiro, que é um leãozinho, né, um motorzinho desse time, por isso o Thiago Nunes confia muito nele, ele estava mais centralizado do que caindo pela direita. Que na escalação, né, no papel, ele sempre é colocado aberto pelo lado direito. Ele jogou mais no meio. Por quê? Porque era onde o Corinthians tinha a posse de bola. E teve uma posse de bola muito maior do que o Mirassol ainda no primeiro tempo, mas vejam só que essa posse ela não conseguiu se transformar em muitas chances claras de gol. Foram essas 2 que eu citei e ainda assim
com a marcação chegando. O Luan muito marcado. Eu tenho uma tese, e eu sei que o torcedor do Corinthians não vai concordar comigo, mas tudo bem. O Luan, ele não se esconde do jogo, ele aparece o tempo inteiro, mas ele, por estar muito marcado, não encontrou espaço. A mesma falta de espaço que teve o Ederson. O Ederson não fez um grande jogo, porque ele estava muito marcado. No primeiro tempo, ele pouco aparece, e aí o Ramiro, dando essa opção de passe, conseguiu fazer mais distribuição de bola. É que o Corinthians também defensivamente está muito bem com seus laterais. O Fagner dispensa comentários, né? Ele consegue ter um vigor físico muito incrível, porque quando ele vai para o apoio, ele consegue uma recuperação espantosa, a ponto de fazer essa marcação pelo lado. O Carlos Augusto também é um ótimo lateral defensivo. Se ele tem alguma dificuldade no apoio, não é a característica dele, não tem problema, porque o Corinthians tem que ter um jogador aberto ali por aquele lado, ele ganha todas as disputas. E ele tem também muita força física para fazer essa marcação. Danilo, Avelar e Gil, mais uma vez, afirmados. Gabrielzinho crescendo cada vez mais nessa proteção à zaga. E aí a gente começa a ver espaços, lacunas, para quem vai preencher esses espaços ali do meio para frente, a partir do Gabriel. Eu não entendi a saída do Victor Cantillo do banco de reservas, mas acho que é porque ele teve a Covid. Ele não só teve a Covid, né? Ele teve sintomas de Covid, ficou fora, não treinou juntamente com o Everaldo na véspera, e aí o Thiago Nunes preferiu não colocá-lo no banco, até porque tem outros jogadores para o setor. O Ederson está numa grande fase, o Ângelo Arauz entrou no finalzinho do segundo tempo, entrou bem de novo, obrigando o goleiro Kevin a fazer uma grande defesa. Tem gente ali, o Camacho também acabou entrando no finalzinho do jogo, tem material humano para jogar naquele setor, mas o Cantillo ainda eu acho que é titular, só que isso é meio relativo, né? O Ederson parece ter tomado conta da posição, por conta de uma ousadia que poucos jogadores têm, ainda mais volantes. Ele está sendo muito comparado ao Paulinho, né, gente? Calma. Isso às vezes faz mal pro cara, né? Essa comparação, especialmente com um ídolo, um cara que jogou tanta bola, Barcelona, seleção, calma. Mas realmente as características dele chamam a atenção, porque ele podia não estar fazendo um jogo, não digo um grande jogo, mas um jogo brilhante. Ele estava fazendo, estava cumprindo, né, o seu espaço, tanto que ele faz a jogada daquele toque, tentativa de letra do Jô, entrando na área, ele pisa na área. Isso é demais para volante. Eu adoro volante que faz isso. Mas ele tem essa característica da ousadia do chute a média distância. E ele tá colhendo frutos por isso. A gente conversou com ele no jogo aberto até na sexta-feira, eu falei, cara, ele arrisca e petisca, né? E tem muito jogador que vai, ameaça, toca pro lado, vai vê o ambiente claro, cristalino para ele, o gol aberto, ele toca pro lado. Cara, se abriu, chuta, ainda mais quem tem capacidade, quem tem qualidade pro chute, não é todo jogador que tem, o Ederson tem, então tem que arriscar mesmo, porque uma hora ou outra o goleiro pode estar fazendo milagres, se desvia em alguém, bate no morrinho artilheiro, pega um vento, sei lá, passa um defensor na frente do goleiro, o cara aceita, e foi o que aconteceu nesses 3 lances. O Ederson conseguiu bater contra o Oeste, contra o Bragantino com 30 segundos de jogo, e agora, num momento crucial do jogo, ele conseguiu fazer o gol da classificação, colocando o Corinthians na final. É fundamental que o time entenda isso. A gente está falando de um lance aleatório, de que o Corinthians achou um gol, mas tudo bem, vamos para o campo tático então. O Corinthians jogou, se não uma partida brilhante, enfrentou um grande adversário. Eu acho que a gente precisa dar os méritos para o que o Mirassol fez na partida, quase levou para os pênaltis. E ainda só perdeu o jogo quando estava com um jogador a menos. Vamos lá, vamos falar desse lance, que eu sei que está todo mundo oriçado aí por essa expulsão polêmica. Por que eu falo polêmica? Ela é polêmica por vários aspectos. Primeiro porque tem opiniões contrárias de todos os lados. Eu já vi, tô acompanhando aí especialistas em arbitragem comentando tanto para um lado quanto para o outro. Tanto para o cartão amarelo quanto para o cartão vermelho. Tem um grande ingrediente aí, que é o grande problema de todo esse lance, de qualquer decisão, porque ela não acaba envolvendo apenas esse lance. O árbitro de vídeo era o Rafael Claus, que era o árbitro de Corinthians e Bragantino, o árbitro de campo. E ele, acionado pelo VAR, opta por não expulsar o Fagner naquele lance com o Morato, em que o Fagner vai com a perna por cima da bola. Como o Claus, lá naquele lance com o Fagner, optou pelo cartão amarelo, e neste jogo do Corinthians com o Mirassol, ele estava no vídeo, e ele orienta o Vinícius Araújo a aplicar o vermelho, no qual o árbitro de campo poderia ter aceitado ou não, poderia ter acatado ou não o lance, mas ele opta também pelo vermelho, a polêmica está estabelecida, né? Por que o critério diferente? Primeiro que são 2 lances diferentes, tá? Eu, Chico Garcia, acho
que a expulsão foi correta do Juninho e o Fagner também deveria ter sido expulso. Mas são lances completamente diferentes. O Fagner lá tá numa disputa de bola, vai com a perna por cima da bola, não atinge o Morato, mas eu acho que o fato dele entrar daquela forma poderia ter resultado num cartão vermelho. O lance do Juninho com o Carlos Augusto, eu não consigo imaginar um cartão amarelo. Porque embora a disputa da bola, ele chega com a perna por cima, com o pé por cima, trava da chuteira, ele atinge o Carlos dobra o pé, o Carlos precisa ser substituído, ele poderia ter quebrado o tornozelo do lateral do Corinthians, então vendo o lance no replay, e o VAR tá aí para isso, eu não consigo ver outra decisão que não cartão vermelho. Ah, mas ele não teve a intenção. Ele entrou de uma forma em que a intenção, primeiro que não precisa intenção, tá, gente, para falta, e o cartão você analisa outras circunstâncias, especialmente o risco de você machucar o seu adversário. Se você vai numa disputa com muita imprudência, com muita temeridade, que são até as palavrinhas que estão lá no livro de regras, você acaba sendo punido por isso. E o Juninho, infelizmente para o Mirassol, ele vai com a perna por cima, acaba acertando o Carlos e, a meu ver, corretamente expulso. Respeito opiniões contrárias, mas assim, vendo o lance não tem como pensar diferente. Aí óbvio que o Mirassol com um a menos, que estava fazendo um grande jogo, um jogo de valentia, um jogo guerreiro, enfrenta mais dificuldades. E aí o Corinthians, tendo mais espaço, consegue o seu gol. Eu sei que esse lance vai ser muito analisado, vai fazer... Infelizmente as pessoas vão falar mais desse lance do que propriamente da classificação do Corinthians ou do que o Mirassol jogou. Mas enfim, a gente sabe que no Brasil, às vezes a análise ela é um pouco mais rasa, né? A gente acaba indo mais para polêmica e tal. É uma pena porque o Mirassol jogou muita bola, o Juninho mereceu ser expulso e o Corinthians mereceu a classificação. A meu ver, foi isso que aconteceu. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!